Como acalmar um coelho agressivo. Lidando com um coelho agressivo. Demonstre ao coelho que as mordidas machucam. Dê um grito repentino ao levar uma mordiscada para que o animal perceba que está sentindo dor. Ele associará isso com o ato de morder. Pequenas mordiscadas podem ser apenas uma maneira do coelho pedir que você saia de perto ou de mostrar que está incomodado. Ele não está tentando machucá-lo, apenas querendo comunicar que não deseja ser tocado ou pego no colo. As mordiscadas não doem, na maioria dos casos, e não são acompanhadas de um comportamento agressivo. O mesmo não se pode dizer de mordidas mais fortes, que demonstram comportamento inadequado e que não deve ser incentivado ou elogiado. Elas são doloridas e o coelho pode até se prender ao seu dedo. Segure o coelho corretamente. Fazer isso de forma equivocada é dolorido para o animal, que poderá adotar um comportamento agressivo. Dê suporte às patas traseiras dele e não fique movimentando-o muito. Sendo bem cuidadoso e dando apoio à coluna do pet. Embalar o coelho em uma toalha é uma maneira segura de imobilizá-lo. Se for preciso, pega-lo no colo, para administrar medicamentos. Por exemplo. Mas ele está se comportando de forma inadequada. É claro que você precisa ver se o coelho está respirando bem e não está com o focinho coberto. Aproxime-se cuidadosamente do coelho. Se ele morder com força ou mordiscar quando você esticar a mão para pegá-lo, o animal pode simplesmente ter se assustado. Já que coelhos não enxergam muito bem de perto, e sim de longe. Colocar a mão bem na frente do rosto dele pode assustá-lo, levando-o a pensar que precisa se defender. Acaricie o animal de cima. Faça o possível para não colocar sua mão sobre o focinho dele, de forma que o coelho associe as mãos se aproximando com algo positivo, já que ele será acariciado. Enquanto faz carinho no coelho, fale com ele usando um tom de voz baixinho. Ele relaxará e não se tornará tão defensivo, fazendo com que o coelho se sinta mais seguro. Seja gentil com o coelho. Nunca bata, grite ou force o pet a demonstrar afeição. Se o coelho possuir tendências agressivas ou violentas, machucá-lo só o irritará e assustará mais ainda. Você precisa ganhar a confiança dele, deixando-o mais à vontade quando estiver por perto. Crie um ambiente seguro. Tente colocar o coelho e a gaiola em um cômodo pequeno, como o banheiro. Feche a porta e abra a gaiola. Fique no local com o pet, mas deixe-o decidir se quer sair ou não da gaiola. Se ele vier cheirá-lo ou quiser explorar o cômodo, ignore-o. Não pegue o animal no colo e nem tente acariciá-lo. Experimente essa técnica algumas vezes para que ele se acostume com você e não o veja como uma ameaça. Tenha calma na socialização do coelho. Em vez de tentar fazer carinho ou pegá-lo no colo no minuto em que vê-lo pela primeira vez, não tenha pressa e deixe-o se acostumar com você. Isso vale para qualquer pessoa, e até animais, que o coelho não está acostumado a ver, mas que farão parte do dia a dia dele a partir de agora. Permitir que o pet se adapte a outras pessoas, no próprio ritmo e sem força-lo, vai deixá-lo bem mais à vontade e disposto a interagir. De início, tente usar luvas para proteger as mãos quando pegar o coelho no colo. Depois de algum tempo, sempre permitindo que o animal conheça
sem qualquer demonstração de violência ou comportamento agressivo. Você poderá tirar as luvas. Faça o possível para não colocar o animalzinho em situações estressantes. Fique de olho no coelho para detectar os aspectos que podem estar desencadeando as respostas violentas. Pode ser um certo barulho, como o do caminhão de lixo ou secador de cabelo, ou quando alguém se movimenta rapidamente pela casa. Após identificar os aspectos exatos, faça o possível para evitá-los. O estresse pode causar o comportamento agressivo em coelhos. Essa é a maneira de se defenderem ou protegerem ao se sentirem ameaçados. Quando você se concentrar em evitar que tais situações aconteçam com seu pet, o comportamento destrutivo se tornará bem mais raro. Ensine às crianças como devem interagir com o coelho. Às vezes, elas entendem equivocadamente a forma certa de manusear e interagir com os animais. O coelho pode acabar mordendo, com força ou não, uma criança que pega-lo no colo de qualquer jeito. Incentive os pequenos a falarem calmamente com o pet, tocando-o com calma e não assustando-o. Encontrando a raiz do comportamento agressivo. Leve o coelho para ser castrado. Os hormônios são, em muitas oportunidades, os principais responsáveis pelo comportamento hostil desses animais. A chance de coelhos não castrados desafia em outras pessoas é maior quando crescem. Ao atingirem de 3 a 9 meses de idade. Depois de castrado, o pet pode ficar bem mais dócil e obediente. É comum que os donos de coelhas pensem, em muitos casos, que fazê-las procriar terá o mesmo efeito que castrá-las. No entanto, isso não é verdade, já que as alterações comportamentais durante a gestação são apenas temporárias. Os traços agressivos voltarão após o parto. Vá ao veterinário. A violência do comportamento pode ser consequência de alguma dor ou doença. Quando essas atitudes são repentinas, é importante levar o coelho ao veterinário para garantir que ele não está sofrendo com nenhum transtorno ou lesão. No consultório veterinário, sempre pergunte sobre a saúde geral do coelho. Tire dúvidas sobre quais maneiras podem corrigir esse comportamento ruim e se o profissional possui alguma outra sugestão ou dica para que o animalzinho melhore de saúde e ao não entender algo completamente. Fale com o veterinário para obter as informações necessárias. Em casa, é possível dar uma rápida verificada na saúde do coelho antes de ir ao veterinário. Corrimento nos olhos ou nariz. Um pico ou queda brusca da temperatura corporal. Sinta-a tocando nas orelhas dele. E perda de apetite são alguns dos sinais de que está doente. Ao encontrar qualquer um deles, leve-o ao veterinário. Entenda que os coelhos gostam de marcar território. Nunca tente tirar o coelho da gaiola à força, bem como seus brinquedos, tigelas de alimento ou qualquer outra coisa que esteja dentro da gaiola enquanto o coelho também estiver ali. Espere-o sair para limpá-la. Caso seja mordido ao esticar a mão para alcançar a gaiola, ele apenas está tentando protegê-la. A melhor coisa a se fazer, ao esticar a mão na direção da gaiola, é reservar tal movimento apenas para acariciar o coelho. Sempre que precisar pegar algo, faça um carinho na cabeça do pet. Aos poucos, ele aprenderá que a sua mão não é uma ameaça, e sim algo positivo.